Olá, estamos chegando com o programa Informação e Debate aqui pelo canal 4 da NET. Você nos acompanha também pelo canal da TV Floripa no YouTube. Vá lá, se inscreva, clique no sininho e receba as notificações sempre que a gente postar um novo conteúdo. E vamos aos destaques da edição de hoje. Moradores do Vale das Palmeiras, em São José, recebem notificação de 96 horas para abandonarem as suas casas. Santa Catarina lança neste sábado o Levante Feminista contra o Feminicídio, com a participação da socióloga e ativista dos direitos humanos Vilma Reis e da filósofa e escritora Márcia Tiburi. Será às 16 horas em debate virtual e terá a participação de lideranças feministas do estado de Santa Catarina, dialogando um tema fundamental no nosso estado que ocupa a 9ª posição na violência de gênero, com um índice de 1,51 mortes a cada 100 mil habitantes, enquanto que o Brasil ocupa um índice de 1,18 a cada 100 mil habitantes, portanto, nosso índice é bem acima do restante do país. Em 2020, Santa Catarina perdeu uma mulher por semana pela violência de gênero. E as informações da pandemia de coronavírus no Brasil, no estado e no município. Vamos então aos números das últimas 24 horas. Nós tivemos em todo o Brasil um total de 2.914 mortes devido à pandemia de coronavírus, totalizando até agora 386.416 óbitos. Esses números são do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS. Também tivemos o registro de 69.105 casos novos de Covid, totalizando 14.237.078 casos registrados desde o início da pandemia. No estado de Santa Catarina, foram 98 óbitos nas últimas 24 horas, totalizando 13.014 óbitos até agora no estado e 3.057 novos casos registrados, totalizando 869.607 casos. Já na capital do estado, Florianópolis, tivemos mais 4 óbitos e alcançamos 875 óbitos desde o início da pandemia. Mais 210 casos registrados de contaminação, totalizando 80.135 casos desde o início da pandemia. Em relação à vacinação, nós tivemos no Brasil até agora aproximadamente 13% da população, um pouquinho mais de 13% da população que recebeu a primeira dose da vacina, próximo aí de 28 milhões de pessoas. E sendo que deste número, 11 milhões e meio já receberam a segunda dose, na faixa aí de 5,5% já receberam a segunda dose. São números baixos, nós avançamos aí 300 e poucos mil novas doses diárias, o que é um número baixo e que precisaríamos acelerar. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre por que a gente não está acelerando a vacinação tão importante para a população brasileira e para o mundo neste momento. Bom, no estado de Santa Catarina já receberam a primeira dose 990.324 pessoas. Deste número, 473.110 pessoas receberam a segunda dose. E em Florianópolis, 88.996 pessoas receberam a primeira dose e destes já receberam a segunda dose 58.905 pessoas. Esses são os números da vacinação no Brasil, no estado e na capital do estado. Aqui na capital do estado, e esta deve ser mais ou menos a média do restante do estado, nós estaremos vacinando neste sábado, serão vacinadas as pessoas com 63 anos ou mais, né? Aqui a vacinação está ocorrendo no Centro Eventos da UFSC,
no esquema drive-thru, né, que você vai de carro, e também pedestres se vacinam neste local. Da mesma forma ocorre na Beira-Mar Continental, tanto para pedestre quanto carro. As pessoas estarão sendo vacinadas neste sábado, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Apenas no sistema drive-thru, apenas de carro, ainda tem posto de vacinação na Polícia Rodoviária, na SC 401, norte da ilha, e no antigo aeroporto no sul da ilha. Aí apenas de carro para receber a imunização nesses pontos. Nós lembramos que capital do estado e todo o estado de Santa Catarina está no estágio de potencial gravíssimo da pandemia, potencial gravíssimo de contaminação. Todas as regiões do estado, né? As vagas de UTI são limitadas e também o número alto de pessoas contaminadas. Então, todo o cuidado é pouco em relação ao Covid-19. As ações governamentais, infelizmente, estão frágeis, né? Não sei se vocês estão ouvindo nesta sexta-feira à noite, nós estamos aqui ao lado de um local que está rolando uma covideira. O que é uma covideira? É um pagode com cerveja e muita gente fazendo festa. Esta é a realidade de muitos pontos aqui na capital do estado, aqui em Florianópolis e certamente no resto do estado. Isso é algo lamentável. A gente sabe, inclusive, que tem profissionais que dependem disso, que os proprietários desses locais também vivem uma dificuldade muito grande, mas isso é um absurdo quando a gente vive um estágio gravíssimo da pandemia em todo o estado e que não há leito de UTI para quem precisar de UTI. Lembrando que quem vai para a UTI é uma tentativa de salvar a vida, mas assim, uma grande parte das pessoas que são entubadas, boa parte delas vão partir. É uma tentativa última de salvar a vida das pessoas. Então, é lamentável que a gente viva isso, as pessoas fazendo festa, né? Porque não há ação concreta por parte das autoridades públicas em relação à pandemia. Uma outra informação gravíssima, a gente já falava aqui dias atrás, em vários momentos, que o governo federal recusou aí uma proposta de 70 milhões de doses da Pfizer lá e 46 milhões de doses da AstraZeneca. Isso em agosto do ano passado. E essas vacinas para serem entregues a partir de dezembro do ano passado, né? Então, agora tem outras informações que estão chegando com a abertura da CPI do genocídio, a CPI da Covid, no Congresso Nacional, de que o governo recebeu proposta de até 700 milhões de doses de vacina das mais diversas empresas farmacêuticas que estão produzindo a vacina. Então vocês imaginem se o governo tivesse aceitado, como fizeram outros países como Israel, Estados Unidos, e o Brasil tem essa condição, se tivesse aceitado isso, hoje a gente podia ter grande parte da população imunizada, né? E já fora do risco. Então é lamentável que a gente esteja vivendo isso e a gente tem que cobrar responsabilidade por parte especialmente do governo federal. Muita gente que está partindo, que está morrendo agora, está morrendo pela falta de responsabilidade de um governo que não comprou vacina quando devia comprar, que não trabalhou a questão do isolamento social da forma correta, que não estimulou e trabalhou a importância do uso da máscara e dos cuidados sanitários. Então, muita gente está morrendo e isso tem responsabilidade, com certeza o futuro vai cobrar a responsabilidade destas pessoas, especialmente do governo federal. É isto hoje sobre a questão do Covid-19 e agora nós vamos a mais uma situação lamentável, triste, que estamos presenciando, que é mais triste por ser no meio de uma pandemia e de uma pandemia que está no estágio gravíssimo, de potencial gravíssimo. Nós já falamos aqui na semana passada sobre a comunidade Vale das Palmeiras, em São José. É uma comunidade que fica no bairro Araucária, próximo do bairro Bela Vista, na Avenida das Torres, em São José.
uma comunidade que tem em torno de 150 famílias, que há uma ação de despejo em função de ser área de preservação, né? E que há uma discussão judicial, havia uma liminar para impedir o despejo em função da pandemia, mas essa liminar caiu. E nesta sexta-feira, pessoas que seriam da Prefeitura de São José estiveram lá entregando um documento com o timbre da Prefeitura, não tem assinatura, mas informando que essas famílias têm 96 horas para deixarem as suas casas, retirarem os seus pertences e deixarem do lado de fora, porque as casas serão demolidas. Então é uma situação extremamente grave, a gente espera ainda que haja uma reversão neste processo, né? Mas o documento ainda diz que os pertences dessas pessoas ficarão guardados no ginásio de esportes Zanelato por 30 dias para que as pessoas possam retirar. Há também informações de que as pessoas também seriam acolhidas no ginásio, mas no documento não dá essa informação. O que há é que essas pessoas terão que comparecer a esse ginásio de esportes na próxima segunda-feira, entre 13 horas e 17 horas, para receber um cheque de R$ 770 cada família, e que uma pessoa por família teria que comparecer nesse local, e que esse cheque seria a forma das pessoas se virarem, buscarem uma acomodação no próximo período. A gente considera isso, no meio de uma pandemia extremamente grave, e nós vamos falar mais sobre isso e vamos ouvir 4 moradoras deste local que foram ouvidas com o apoio aí da Daniele Cristina Quinis, que ouviu essas pessoas. Nós vamos ouvir o que essas pessoas, como é que elas estão sentindo e qual é a sua realidade lá no Vale das Palmeiras. Eu quero dizer que hoje de manhã eles chegaram aqui, né? Aí a gente já foi encontrar eles para saber o que eles queriam, né? Veio da prefeitura, veio ambiental e veio com a polícia, né? E eles simplesmente chegaram entrando, subindo. Aí ele falou com o meu guri, né? Aí eu logo perguntei para ele, o que vocês querem? Daí ele disse, não, viemos só entregar um papel, né? E simplesmente eles embocaram para dentro, não deram muita satisfação, não vieram com crachá de firma, né, da prefeitura, né? Não vieram com crachá identificando, só vieram com uma camiseta branca só apenas isso, entregaram o documento e saíram. E saindo daqui, você vai para onde? Não tenho para onde ir. Essa é a real triste nossa, a gente não tem para onde ir. Eles querem enfiar nós dentro do ginásio, né? Com essa pandemia que está acontecendo, muitas vidas se perdendo, né? Os médicos têm que escolher quem que eles deixam sobreviver e para onde que nós vamos. Eu não tenho para onde ir. Não tenho nem dinheiro para aluguel. Eles acham que 770 vai fazer o quê? Do jeito que hoje em dia está aumentando tudo, está ficando tudo mais difícil, até emprego está complicado. Então eu não tenho para onde ir. Não sei mesmo, olha, eu não sei o que fazer. Sua família são quantas pessoas? Somos em 5. Em 5? Os 5 moram aqui? 5 moram aqui. Tá complicado, tá bem difícil. A gente não sabe o que vai se acontecer a partir de agora. Eles determinaram. E aqui é só famílias boas que tem. Tudo famílias com criança. Aqui tem gente que tem filhos deficientes, tem idoso. Estou aqui para relatar o que o pessoal da prefeitura e da polícia tiveram aqui hoje cedo. Eu vi pela janela, avistei eles pela janela, tô chegando tudo armado, um monte de policial. E a prefeitura, o Kiko principalmente, que trabalha dentro da prefeitura, trazendo uma notificação. Quando eu vi, eles já estavam aqui em cima, trazendo uma notificação de ordem de despejo, dando 96 horas, a partir de hoje, 96 horas para nos tirar daqui. Como que vão tirar nós daqui? Isso vai dar o quê? Segunda-feira. Como é que a gente vai fazer? Em meio à pandemia, ir para o ginásio. Ir para o ginásio é onde, aqui mesmo, relatórios de pessoas com Covid já.
Vamos se amontoar 150 famílias dentro do ginásio, do Zanelato. Não tem como. Como que o prefeito faz esse tipo de coisa? O que ele quer? Ele quer que todo mundo morra, todo mundo se infecte com o Covid? É isso aí. Eu cheguei aqui, tinha policial, tinha prefeitura, eu acho isso uma falta de respeito, tá? Numa época da epidemia, tá? Eu acho isso injustamente isso daí, sabe? Jogar todo mundo no ginásio, em plena epidemia, tá? Então eu acho isso um cúmulo, tá? Que estão fazendo com o pessoal aqui, entendeu? Será que assim como os moradores daqui têm filho, têm família, eu acho que ele também tem. Ele deveria botar a mão na consciência e pensar bem o que ele está fazendo com as famílias daqui. Mesmo sendo pobre e humilde, nós somos seres humanos que nem eles também. Se é que eles se diz seres humanos, tirar umas pessoas que precisam do lugar para morar. Tem muita gente que não tem serviço, entendeu? Então eu acho assim que deveriam pensar bem no que vão fazer, porque podia ser eles estar no nosso lugar hoje, né? Então eu acho assim, ó, porque eu acho isso aí, como é que eu vou te dizer, não é justo fazer isso com o pessoal daqui, entendeu? Nós temos crianças pequenas, tá? Então a gente depende disso aqui, entendeu? Eu acho que eles deveriam, eu no lugar dele não dormiria descansadamente, que poderia ser ele hoje aqui no nosso lugar, entendeu? Então eu acho assim, ó, que eles deveriam ter consciência de pensar nas famílias aqui, não só neles, é pensar em nós mesmos, entendeu? E dê uma chance para nós mesmos viver aqui na comunidade, entendeu? Que a gente necessita disso. Se a gente não precisasse disso aqui, a gente não estaria aqui, entendeu? Então eu acho assim, eu não tenho muita coisa a falar, mas se eu for falar mesmo, eu não vou parar de falar. Então eu acho que ele deveria pensar muito bem, principalmente o governador, tá? Porque ele tem aonde morar, ele tem lugar para os filhos dele. Nós não temos, nós dependemos disso aqui. Muito bem, esse foi o relato das moradoras lá do Vale das Palmeiras. Vocês puderam acompanhar relatos emocionados, né? Inclusive a última moradora falando aí sobre o governador fazer alguma coisa. Na verdade, não se trata da autoridade do governador, não é ele o responsável por esse processo, mas as pessoas estão buscando alguém que lhes estenda a mão, que lhes dê um caminho, que lhes diga algo, né, e que elas não fiquem simplesmente abandonadas nessa situação. Então são 150 famílias que estão lá há mais de 2 anos morando nesse local e acho que as autoridades poderiam arrumar uma forma de protelar esse despejo e construir uma saída para essas famílias, especialmente durante uma pandemia. É isso que a gente espera. Muito bem, e a gente vai conversar agora com a Daniele Cristina Quinis, que é das Brigadas Populares, está acompanhando essa situação no Vale das Palmeiras, em São José, desde o início, e ela vai nos falar um pouquinho sobre essa situação. Tudo bem, Daniele? Como é que você tem visto todo esse processo que envolve essas famílias todas e que estão numa situação realmente bastante complexa? Oi, Gilberto. Boa noite. Poderia dizer que está tudo bem, mas não está. A gente tem acompanhado essas famílias há algum tempo e elas muitas vezes se sentem muito confusas por não entender muito bem o que está acontecendo com elas. E isso se dá um pouco também porque elas têm mais de um processo judicial, vocês já conversaram sobre isso, já passaram uma matéria sobre isso, mas o que a gente viu nessas famílias nos últimos dias foi muito medo, foi um desespero. Elas falam muito, assim, de que elas não sabem o que fazer. São famílias muito vulneráveis. Elas estão ali porque elas não têm outra opção. E muitas, falaram pra gente que tem algumas pessoas que podem acolhê-las por enquanto, até elas, conseguirem dar um jeito na vida.
mas tem muitos moradores que não têm para onde ir, que não tem um parente aqui, que não tem um amigo que pode acolher. Até assim, você pedir para ficar na casa de alguém durante a pandemia é mais complicado para a pessoa te receber na casa, não para tomar um café, mas para você morar junto. Então, são vários fatores que deixam essas famílias ainda mais na incerteza do que fazer, de como prosseguir. Tem muitas que vão realmente ficar na rua, porque elas não têm para onde ir nesse momento. Então, a gente vê o pessoal com muito medo, vê o pessoal com muita vontade de ficar, com muita vontade de conversar com a prefeitura, de se sentir ouvido, mas que não sente assim que eles têm voz. Eles muitas vezes se sentem esquecidos pelo poder público. E nesse cenário todo, Daniele, além de isso ser um problema de vulnerabilidade de todas as 150 famílias, mas existem crianças, idosos, quer dizer, existem pessoas que são ainda mais vulneráveis. Quer dizer, é muito absurdo que numa pandemia haja um processo de despejo sem dar nenhum destino a essas pessoas, jogando elas ao destino, quer dizer, à sorte, né? A gente que anda mais pela ocupação, você vê que são famílias mesmo, não são pessoas sozinhas. É muito difícil você achar. Geralmente o morador mais idoso vai estar sozinho, mas a maior parte das casas são casas com núcleo familiar. E muitas crianças, muitos adolescentes, algumas pessoas com problemas de mobilidade também, e que já não deveriam estar nessa situação, né? Que é uma situação de você estar ocupando um terreno que não te dá uma condição digna de moradia, mas que vai ser pior, é um problema maior ainda fazer um despejo. E elas já entenderam que a moradia deles é irregular, só que elas procuram um destino, porque um despejo ele não é uma solução, ele cria um problema que são 150 famílias aproximadamente na rua. E tem um outro problema, que é a questão do atendimento do CRAS. A gente entrou em contato com o CRAS do Zanelato, eles nunca foram nessa comunidade, eles estão tentando conversar com a prefeitura para ir lá, para fazer um cadastro, para fazer uma avaliação de vulnerabilidade dessas pessoas, porque a prefeitura fez um cadastro deles sem a presença do CRAS. O CRAS, inclusive, está muito solidário com a questão das famílias e entende que eles deveriam estar acompanhando essas famílias ao invés de simplesmente estarem jogando essas famílias ao relento. Você tem acompanhado isso? Tem toda uma equipe jurídica dando um apoio, tem a Defensoria Pública do Estado que está fazendo a defesa destas famílias para que elas não sejam abandonadas, que da forma como está se dando o processo é praticamente abandoná-las. Você acredita que possa haver alguma reversão nesse processo de despejo, pelo menos nesse período da pandemia, para que essas pessoas tenham mais tempo para se realocarem? Quer dizer, que o município ofereça alternativas para elas? Você acredita que é possível haver essa reversão no processo? Acredito que se tiver vontade política é possível, sim. Não só a questão jurídica, né? A defensora está fazendo um trabalho excepcional e incansável na tentativa de reverter essa medida que autoriza o despejo. Foi feita já foi marcada uma mesa de negociação, a defensora esteve presente o secretário de Assistência Social, o secretário de Urbanismo e Serviços Públicos, e ela pediu, né, nessa reunião, uma audiência com o prefeito, porque a gente sabe que no final é o prefeito quem toma algumas decisões, de uma forma de uma audiência pública, para que os moradores também pudessem acompanhar, para que a sociedade também pudesse saber do que está acontecendo. Mas um dia depois dessa mesa, onde eles conversaram, onde falaram sobre acolhimento, veio a decisão sobre o despejo e até agora a gente não conseguiu uma resposta sobre essa audiência. Então, a gente sente que nesse momento as famílias, ninguém tá ouvindo elas mesmo, nem o poder público, nem o poder judiciário, e a situação está bem difícil. Daniele, eu queria agradecer aí a tua participação aqui no programa. Você já nos ajudou buscando esses depoimentos dessas mulheres, especialmente, né, sobre a situação dessa comunidade.
e dizer que a gente torce e espera que o poder público tenha uma atitude humanitária em relação a essas famílias e que elas sejam respeitadas e cuidadas, né? E que as coisas possam ser encaminhadas de uma forma que respeite a dignidade humana. Obrigado aí pela sua participação, pelo seu apoio ao nosso programa aqui, à TV Floripa. Agradeço para vocês, né, por estarem expondo essa situação e ajudando a dar um pouco de visibilidade para essas famílias que, nesse momento, são invisíveis aos olhos do poder público. Muito obrigado, então, a Daniele Cristina Quinis, ela que é das Brigadas Populares e nos ajudou a construir essa matéria. Você também pode nos ajudar aqui na TV Floripa. Se você tiver um tema importante, né, uma notícia importante, mande para nós. Você pode também gravar vídeos, depoimentos de pessoas, enfim, para ajudar a construir a informação de forma que a gente ajude a melhorar a nossa sociedade. Informação e debate segue em frente e nós voltamos já. Nesta cena está faltando cor, porque nesta cena está faltando vida. Mas para que essa vida possa voltar, é preciso vacinar professores e todos os que trabalham nas escolas. Protegendo a escola, protegemos as crianças, as famílias, as cidades e o país. Vacine a escola, que a vida volta. Uma campanha Sinte Santa Catarina. E neste sábado acontece o lançamento do Levante Feminista contra o feminicídio e eu vou chamar o Rodrigo Souza, que vai conversar com duas mulheres que participam desta atividade e fazem parte da organização. Olá, Rodrigo. Olá, saudações, eu sou Rodrigo Souza, estou falando diretamente para a TV Floripa, estou aqui com duas convidadas que vão falar para a gente um pouquinho sobre um importantíssimo evento que vai ao ar amanhã à tarde, que é o Levante Feminista, uma iniciativa suprapartidária de várias mulheres super especiais que vão estar botando para a gente uma programação com atrações culturais, discussões, debates, realmente um evento incrível que vai acontecer. A gente vai trazer para explicar um pouquinho sobre essa iniciativa e como que vai acontecer este evento amanhã à tarde. A Liu Siqueira, que é professora de Educação Física e pesquisadora do Núcleo de Estudos em Cultura, Corpo e Movimento da UFSC, militante do 8M de Santa Catarina, e também a Inês Bustelo Durgante, assistente social e membro do Coletivo Valente, composto pelas mulheres feministas do Poder Judiciário de Santa Catarina e também membro da União Brasileira de Mulheres Caboclas de Concórdia. Então eu vou chamar elas para se integrarem aqui na tela comigo. Tudo bem, Liu? Tudo bem, Inês? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Então, essa iniciativa que vai acontecer amanhã à tarde é uma iniciativa suprapartidária e também faz as vezes do lançamento de uma campanha nacional que está acontecendo, não é isso, Ignei? Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre essa campanha que vai estar sendo lançada nesse programa amanhã? Então, existe uma articulação a nível nacional que começou no início deste ano e teve o lançamento nacional no dia 25 de março, onde traz, na linha de frente da discussão, a questão do feminicídio, que é um problema social bastante grande, né? E não só social, um problema político, né? Um problema público, e que vem se agigantando no passar dos anos. E durante a pandemia, esse crime aumentou no Brasil, assim como as demais características da violência doméstica contra a mulher. Então, esse levante, ele partiu da iniciativa de três grandes pensadoras, referências no campo feminista, que é a Vilma Reis, a Márcia Tiburi e a Tânia Palma. Grandes mulheres que articularam, então, esse movimento, esse grande levante pelo fim da violência, ou, na verdade, pelo combate ao feminicídio no Brasil. Então, foi a partir desse entendimento que era necessário unir forças para que esse crime tão bárbaro que choca com frequência as nossas mídias fosse trazido à pauta em todos os setores, não é? Para termos uma ideia,
durante 6 meses da pandemia, o ano passado, mais de 600 mulheres no Brasil foram vítimas de feminicídios. Muitas delas, ou a maioria delas, sempre com muita crueldade, muito chocantes. Então, a gente está pensando que é necessário sair das estatísticas e trazer para a sociedade essa discussão. Por que esse crime de ódio voltado às mulheres é tão recorrente? O que a sociedade pode fazer para a gente combater esse tipo de crime? É com esse objetivo maior que o Levante é uma proposta realmente de a gente se levantar, nos engajarmos, né, e fazermos esse grande movimento a nível nacional. E amanhã a gente faz o lançamento aqui, porque Santa Catarina não vai ficar de fora. Nós já estamos a nível estadual com várias entidades envolvidas, né, de diferentes regiões do estado, assim como no Brasil, todos os estados estão organizando os seus movimentos, né, os seus lançamentos, né, da campanha, né, essa campanha tem como mote: nem pense em me matar, quem mata uma mulher mata a humanidade, e envolvendo o maior número possível. Hoje nós temos mais de 360 entidades que trabalham em questões de gênero envolvido com o Levante Nacional. Em Santa Catarina estamos iniciando agora, também estamos com um número bastante significativo de entidades envolvidas. Então, esse é um chamamento. Ignez, quero agradecer por explicar para a gente sobre os objetivos e a dimensão dessa iniciativa. Meus parabéns, realmente uma iniciativa fantástica, muito bonita, e a gente está aqui para dar total apoio. E quem vai falar um pouquinho sobre o que vai acontecer amanhã à tarde também para a gente é a Lio Siqueira, que está aqui, linda. Né, Lio? Tudo bem? Tudo bem. Pesquisadora do Soma, né, Lio? Fala um pouquinho para a gente sobre o evento de amanhã. Então, o evento de amanhã, vamos ter a participação de várias mulheres, algumas apresentações culturais também. Então, a gente buscou garantir bastante diversidade. Vai ser uma live com acessibilidade, então ela vai ter intérpretes de Libras, né? E nós vamos ter mulheres que compõem aqui um pouco do que é Santa Catarina, né? Então, mulher indígena, mulher pescadora, mulher negra, quilombola, mulheres envolvidas com pautas políticas, né, voltadas aos estudos das mulheres, né, a pauta das mulheres, enfim, porque a gente precisa reforçar que esse governo genocida do Bolsonaro tem aumentado as estatísticas da violência contra as mulheres, né, com essa liberação de armas e munições por aí, que é um crime de feminicídio que sempre aconteceu e que agora está pior, né. Então a gente precisa reforçar o chamamento para esse movimento aqui, né. E vai ser amanhã, às 16 horas, pela página do Facebook Levante Feminista SC, né, de Santa Catarina. Outras páginas vão estar retransmitindo também, como a página do Levante Nacional, que é Levante Feminista, né, isso no Facebook. É importante também que a gente tenha um manifesto, que ele está chegando agora para 80 mil assinaturas, né? Então, nas nossas redes tem o link para o manifesto para ler, né, um pouquinho do que a gente está reivindicando e o link para poder assinar. A gente teve hoje a assinatura da nossa ex-presidenta Dilma, é importante reforçar isso. E também a gente está fazendo uma vaquinha para poder custear, porque a gente tem alguns custos, né, para poder fazer essa campanha, que é uma campanha em âmbito nacional, com a ideia de durar pelo menos 2 anos e que está sendo articulada regionalmente por cada estado, né? Legal. Posso fazer uma pergunta para você, Ignez, sobre o evento? Claro. E sobre esse movimento? Nós, homens, podemos participar ou a gente sai apanhando de lá? Como é que funciona isso? Opa! O grande interesse desse levante é trazer os homens, sim. Assinar o manifesto, integrar coletivos, participar das atividades, sim. A gente precisa libertar as mulheres e, libertando elas dessa opressão, a gente liberta toda a sociedade. Então, sim, os homens devem fazer parte desse movimento. Todos muito bem-vindos. Eu gostaria de reforçar que a nossa luta
Gostaria de reforçar que a nossa luta, a luta feminista, é uma luta plural, é uma luta de diversos tipos de mulheres, de diversas condições, que visa, como a Guinness falou, melhorar a sociedade. Então a gente precisa que os homens participem conosco. É um movimento que a gente organiza, que é referente às nossas pautas, às nossas reivindicações, mas quem faz as opressões são os homens, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal onde os homens estão em posição de privilégio. Então a gente precisa que os homens reflitam sobre a sua condição de privilégio e integrem os movimentos com a gente, né? Então é importante, deve sim participar, assinar o manifesto e divulgar. Importantíssima a sua pergunta. Tá bom, Liu, muito obrigado pelo esclarecimento, obrigado pelo convite, pela paciência de me explicar tudo. Obrigado, Ignez. Desejo um lindo evento, vou estar acompanhando o evento, gostando muito. Vou colocar aqui pra gente ver um pouquinho sobre a divulgação aí bem bonita que fizeram, né? Vão ser diversas pessoas participando, muitas atrações, né? Culturais, inclusive. Então, a programação de tirar o fôlego, gente. Bem bonito mesmo. Quero agradecer muito a Liu e a Ignez, que vieram aqui falar pra gente, fazer a divulgação. E fiquem ligados, a gente colocou os links aí para vocês participarem, para vocês acompanharem. E vamos acabar de vez com essa opressão e com esse machismo que ninguém aguenta mais, né, gente? Não podemos mais tolerar esse tipo de comportamento, pelo amor de Deus, né? 2021. Obrigado mais uma vez, Liu, linda, Ignez, maravilhosa. Um beijo. Desejo uma ótima tarde de sábado nesse evento para vocês e que os objetivos sejam alcançados. A TV Floripa está de portas abertas para vocês sempre que vocês precisarem. Beleza? Um grande beijo. Obrigada. Muito bem, e assim a gente vai finalizando o programa Informação e Debate de hoje, agradecendo a sua companhia, pedindo para você que ainda não se inscreveu no canal da TV Floripa no YouTube, vá lá, se inscreva no canal, clique no sininho e receba as notificações sempre que a gente colocar um novo conteúdo no ar. O Informação e Debate fica por aqui e a gente volta na próxima segunda-feira com mais informações na sua TV Floripa. Até lá e um grande abraço.